Olá, começando mais um podcast lá do B da Notícia, recebendo hoje aqui nos nossos estúdios para falar sobre parto, falar sobre maternidade, conversar com as mamães, pensar um pouco nas futuras gerações que estão vindo por aí, que estão para nascer. Para bater esse papo bacana, nós vamos conversar com a doutora Inara Dardengo. Olá, doutora. Olá. E com a Rayana Falsoni. Só para deixar claro para vocês, a doutora Inara Dardengo é médica, ginecologista e obstetra e coordenadora da maternidade do Hospital Infantil Francisco de Assis, né? O Hospital Infantil, que a gente fala tanto aqui, a maternidade aqui da Banra, no né? Sumaré. No Sumaré. Isso. No Sumaré. Tá. E a Rayana Falsoni, que é coordenadora do Núcleo de Ensino e Desenvolvimento, que está promovendo um evento aí, que nós vamos falar dele também nesse podcast. Tudo bem com vocês? Vamos lá. Então, vou começar batendo esse papo falando sobre parto, né? Um monte de mamãe aí esperando o filho, se preparando. E o Hospital Infantil, né, a maternidade, com um trabalho bacana em Cachoeiro. Fala um pouquinho desse trabalho, o número de parto que vocês fazem por mês, como que está sendo lidar com essa clientela tão ilustre, né, de Cachoeiro e do sul do estado. Então, assim, para a gente começar a falar um pouco da instituição, eu vou introduzir o assunto junto um pouquinho com a minha história, com o IFA, né? Isso, então, bacana. eu entrei na instituição há mais ou menos 3 anos atrás, quase 3 anos atrás, 2 anos e pouquinho. E durante esse período, a maternidade passou, né? Inicialmente era uma maternidade de risco habitual, né? E agora se tornou uma maternidade de alto risco nos últimos anos. E quando eu entrei, de fato, como profissional atuante ali dentro, né? Como médica, ginecologista e obstetra, eu entrei para prestar assistência no tratamento de alto risco, na visita mesmo da paciente ali do tratamento. E aí, nos últimos 6 meses, eu assumi a coordenação da maternidade. E desde então, né, desde que eu pelo menos assumi ali esse serviço que eu apresento aí para a população, para a sociedade, a gente vem trabalhando muito no desenvolvimento em todos os quesitos relacionados a parto, né, a gestação. Por quê? Porque a gente entende hoje que vincular uma boa assistência, né, significa um desfecho final, tanto para a mãe quanto para o bebê, positivo. Então, a gente trabalha cada dia mais ali dentro, instituindo medidas, instituindo ações que possam trazer a segurança para a paciente, a segurança para o parto, a segurança para o trabalho, né? E, consequentemente, a gente acaba tendo um desempenho muito legal ali dentro. Então, por exemplo... reconhecido, né? E reconhecido. Então, assim, quando quando as pessoas me perguntam sobre a ONA, né? Ah, mas, doutora, o que é a ONA? O que vocês falam tanto de ONA? Tem ONA em cartaz? O que de fato é a ONA? Então, a ONA é tudo isso que eu expliquei pra vocês. É a gente garantir a segurança pro paciente. Então, como que a gente faz isso? Nos mínimos detalhes. Então, o simples fato da paciente chegar na recepção, ela é identificada. Então, essa identificação, por que ela é essencial? Para eu garantir que as medicações que sejam administradas ali dentro sejam administradas na paciente correta. Então, todos os processos envolvidos, por exemplo, nessa questão da medicação da farmácia com a paciente, a gente garante que o processo seja feito da forma mais segura possível. Pega o histórico clínico dessa paciente. O histórico clínico. Como se fosse um check-in. Exatamente. Né? Então, assim, a gente checa e recheca se de fato aquela medicação está sendo feita no paciente correto, na forma correta, na dose correta. Então, isso tudo, no final das contas, gera um desfecho muito positivo, gera um trabalho seguro. Então, um outro exemplo que é legal a gente dar, em relação à pulseirinha do recém-nascido, né? Então, o recém-nascido ele tem que ser identificado. Antigamente, a gente escutava muito aquelas histórias que trocavam bebês na maternidade, tem novela sobre isso, hein? Tem novela sobre isso, exatamente. Então, assim, o nosso trabalho é garantir exatamente isso. Então, por exemplo, hoje diz-se muito sobre mitos no parto normal, né? Provavelmente alguém aqui já escutou alguma coisa relacionada a isso, porque minha avó sofreu no parto, porque fizeram isso, forçaram o parto normal. Então, isso é uma fala que a gente escuta muito na sociedade, né? Então, o nosso objetivo também como ONA e também como garantindo a segurança do paciente é ter exatamente protocolos que a gente
institui ali dentro, né, que são baseados em referências nacionais e internacionais, que são protocolos que vão garantir que o que eu estou fazendo, de fato, é algo que o mundo faz. Vai dar mais segurança. Exato, eu não estou fazendo algo da minha cabeça, entendeu? Eu não estou desenvolvendo um trabalho com essa paciente durante o trabalho de parto que partiu de mim, de minha ideia. Não, eu instituo protocolos para quê? Para trabalhar com que tudo que seja feito por ela tenha evidência científica, seja baseado em evidência científica. Entendeu? Então, quantos partos vocês fazem por mês lá? Em média, 350, 400 partos por mês. É muita gente. Atende gente. Toda a rede particular, público? A gente atende, assim, a gente atende 95% ali dos nossos partos são SUS, mas a gente atende também planos de saúde, né? Então, a gente atende, por exemplo, a Trino, lá. Então vem gente do sul do estado todo. Vem, assim, no risco tem habitual... Tem outras maternidades no sul ou Cachoeiro é referência? Para alto risco somos nós. Então, alto risco, nós somos a referência. Então, os problemas são todos nossos, De vez em quando nascem uns bebês aí dentro de carro, você chega lá, como é que é esse atendimento? Outro dia mesmo nasceu aí, a polícia, os bombeiros chegaram, fizeram o parto. A gente presta toda a assistência necessária. Acaba indo para lá depois. Acaba indo para lá, né? A paciente vai ser internada num contexto como esse, ela precisa ser avaliada, né? Exatamente para garantir isso que a gente está falando aqui o tempo todo. Então, vai ver se teve laceração do canal de parto, se ficou algum resto placentário, porque às vezes o profissional que fez o parto talvez não seja tão habituado. Então a gente precisa garantir que quando ela chegue na maternidade, que todo o exame físico seja refeito corretamente, né? Pra gente saber se tá tudo ok. Exatamente. Qual o tempo de permanência da mãe hoje em dia? Antigamente ficava uma semana, depois menos, que se chama de resguardo, né? Dentro do hospital, a mamãe chegou, teve o parto. Normal ou cesárea? Eu sei que vai diferenciar aí o tempo, né? Então, o parto normal, geralmente assim, os dois, na verdade, a gente acaba deixando 48 horas internadas, né? Isso assim, no pós-parto. Isso. Quando a paciente interna, esse tempo pode oscilar um pouco dependendo do tipo de parto que ela escolher. Então, por exemplo, se for um parto normal que ela vai fazer uma indução, às vezes a indução demora 24 horas. Então, nesse processo, ela acaba ficando aí em média de 72 horas. 24 horas da indução, né, do parto-nascimento, mais a parte do puerpério. Se for uma cesariana eletiva, geralmente ela vem e fica mais ou menos 48 horas. Essa indução que se diz é aquele parto programado. A indução do parto é uma forma, uma medicação, né? São métodos medicamentosos e não medicamentosos também, que a gente faz para poder induzir o parto normal, o parto vaginal. É. Então, por exemplo, a paciente tá lá com 37 semanas e abriu um quadro de pré-eclâmpsia. Eu preciso que esse bebê nasça, né? Para evitar que a doença... Exatamente, para eu evitar que a doença da mãe não tenha progressão maior do que já está tendo, né? E que eu garanta mãe e bebê saudável. Então, eu preciso que esse nascimento aconteça. Aí, diante disso, existem duas vias de parto que a gente pode ofertar para essa paciente. O parto cesariano como o parto normal. Vamos supor que a paciente tenha desejo de parto normal em um contexto de pré-eclâmpsia, por exemplo, seja até uma via de parto mais recomendada para ela. Então, existem os métodos de indução. O método de indução, ele vai ser avaliado pelo obstetra, né, através do histórico da paciente e de como o colo do útero está naquele momento. Então, por exemplo, se eu tenho uma paciente com 2 cesáreas anteriores, eu não posso optar pelo método medicamentoso, porque ela tem risco de complicações relacionadas a isso. Então, eu opto pelo método mecânico, né? Que a gente coloca um balão ali dentro para poder fazer com que esse colo abra de forma mecânica. Agora, se essa paciente, por exemplo, não tem cesárea anterior, ela tem parto normal ou nunca teve nenhum parto, né? Ela pode optar pelo método medicamentoso, que é o famoso comprimidinho que faz o parto. Exatamente. Né? Exatamente. A gente coloca esse comprimido mais ou menos a cada 6 horas até as contrações iniciarem. E aí, iniciou as contrações, a gente acompanha o trabalho de parto. Então, a indução, ela nada mais é do que a forma que a gente encontra de conseguir antecipar esse parto. Entendeu? E que a paciente não perca a oportunidade ou o desejo, ou que de fato existe uma indicação para esse parto normal acontecer, para que ela não precise, por exemplo, ir para uma cesariana.
A cesariana, entendeu? Tem gente que fala que não é muito recomendada, que, né, que o ideal é conseguir fazer o parto normal. É mito ou é verdade isso? Então, o que acontece? Isso é um assunto polêmico. Tem gente que é contra, né? Cesariana, não. Inclusive, assim, esse evento que a Rayana vai falar foi um evento promovido nesse sentido. Não esquecemos de você, não. Que o papo aqui está evoluindo, mas não vou chegar. Pra gente, de fato, discutir sobre isso, né? O que eu entendo hoje, na minha percepção como médica ginecologista e obstetra, tá? Eu entendo que a paciente, assim, ela precisa ter autonomia na escolha, mas a gente precisa dar condições para essa paciente ter autonomia. Então, como que eu dou condições? Dando informação. As duas vias de parto têm risco. Parto normal tem risco, parto cesariana tem risco. Então, o que a gente tem que entender? Olha, o risco da cesariana é tal, o risco do parto normal é tal. Vai depender da condição de saúde da mãe, exatamente. Né? Diante de tudo isso aqui que foi conversado com você, qual a gente vai optar? Qual risco a gente vai pagar? Porque agora, sem risco não tem. Agora, doutora, entendeu? Mulher é vaidosa, né? Mulher bonita, então é mais vaidosa ainda. Aliás, todas são. Mas uma das preocupações, às vezes, eu digo que minha esposa ficou meio assim na hora de fazer, ela fez cesariana, é a cicatriz, né? As técnicas hoje, como é que é isso? Evoluíram para ficar uma marquinha menor? A gente usa uma incisão, né? Que é uma incisão reconhecida e que é a maioria dos partos cesáreos, que é a incisão de Fanny Steele, né? Que é aquela incisão, aquele cortinho que dá ali na região, subumbilical. Subumbilical, né? Não. Na região inferior mesmo, da região pélvica, né? E aí, o que acontece? A gente faz a cicatriz, né, no menor corte possível, só que o tamanho do corte, às vezes ele varia. Se eu for um bebê muito grande, às vezes eu tenho que ampliar no momento. Gêmeos não, porque é um de cada vez. Tá. Entendeu? Não necessariamente influencia. Mas assim, às vezes eu tenho um bebê, às vezes eu tenho uma extração mais difícil, um bebê que, por exemplo, tá sentado, às vezes um bebê que tá transverso. Então, às vezes eu tenho que ampliar isso um pouco. Mas em geral, assim, acho que 90% dos casos, geralmente é um tamanho padrão que a gente usa, né? Uma incisão padrão. Exatamente. E a gente faz o ponto, que é o ponto intradérmico, né? Na maioria dos casos, se a paciente não tiver contraindicação, a gente faz o ponto intradérmico, que é o ponto mais estético, que é aquele que junta, né, uma borda, uma superfície com a outra e deixa ali de forma linear. Então, fica muito bonito o resultado. Então, as mamães podem ficar tranquilas, né? Aí tem a parte do cuidado. O pós-operatório. Exatamente. Né? Tem que passar a pomadinha. E tem a questão também da cicatrização de cada um. Então, assim, a gente vai fazer a nossa parte. Entendeu? Mas, assim, o desfecho final dessa cicatriz a longo prazo, ela vai depender também da questão genética, assim, da pessoa, né? De como essa cicatrização vai acontecer em cada um. Tem gente que tem tendência a ter queloide na cicatriz, que tem cicatriz hipertrófica. Então, isso pode acontecer mesmo que a gente faça da melhor forma possível. É igual aquela questão daquelas estrias que dão, né? Mulher. Isso vai muito do cuidado pós-parto também. Passar um hidratante, passar... E mais ou menos, né? Mais ou menos, então, mais ou menos. Eu não sou médico, não. Tô levantando a bola aqui. Não, assim, mais ou menos que eu falo porque às vezes mesmo a gente tendo todos os cuidados vai aparecer da mesma forma. Às vezes não é algo que a gente consegue controlar. Mas, assim, depois que passa esse período, tem tratamentos que podem ser instituídos, né? Então, acho que isso é muito importante. Bom, vamos falar um pouco, nós falamos sobre a ONA. Aqui na minha pautinha, na minha colinha, você pode ter uma colinha, mas quando o assunto, eu não sou médico, eu estou aqui de curioso nessa história aqui. Mas, quais as opções de analgesia? Analgesias são anestesias? Isso aí. Que tem, que é um risco danado, né? Pessoas, o anestesista, eu acho que é uma das profissões assim, que o cara tem que ter mais segurança, com uma dose que errar ali, né? Eu não sei como é que é nessa questão do parto. Então, aí o que acontece? Em relação à analgesia de parto, né? Acho que é um assunto muito fundamental a gente conversar aqui sobre isso, mesmo porque é algo que foi instituído na nossa instituição há mais ou menos uns 4, 5 meses, que a gente conseguiu de fato começar a fazer de forma efetiva.
A analgesia de parto hoje, ela é uma forma da paciente ter o alívio da dor durante o parto normal. Isso é do parto normal. Normal. Porque a cesariana já tem, Tem né? que fazer, Tem que fazer exatamente. mesmo, e assim, a analgesia, ela traz segurança para muitas pacientes por passar pelo processo, porque muitas têm medo da dor. Então, ainda mais você vê aquelas novelas, você vê um filme, né? Parece, Exatamente. meu Deus do céu. Eu não sei se isso aí é normal. Isso que cada mulher reage de uma Cada forma. é de uma forma, exatamente. Mas assim, de fato, é um processo doloroso. A gente não tem como falar que não. A maioria sente esse processo de forma dolorosa. E quando a gente tem a analgesia como um alicerce ali no nosso processo, a gente consegue evoluir muito mais com o paciente. Então, às vezes eu tenho pacientes, por exemplo, que estão com 8, 9 centímetros de dilatação, estão com muita dor, às vezes estão com um trabalho de parto que está um trabalho de parto um pouco mais prolongado, porque isso pode acontecer, é de cada um, né? É claro que a gente tem um limite que a gente considera como normal, mas mesmo antes desse limite ser atingido, é um processo longo, Essa né? analgesia, ela é feita através de comprimido, intravenosa? Então, aí existem duas formas de analgesia, né? A analgesia medicamentosa e a analgesia não medicamentosa. A analgesia não medicamentosa é aqueles métodos que a gente pode usar como massagem na paciente, o banho morno, né? Isso tudo ajuda no processo. Em relação aos métodos medicamentosos, existem 2 tipos que a gente usa e aí isso vai depender do estágio do trabalho de parto que a paciente está e da indicação do anestesista. Então, a gente pode fazer ou a peridural ou a raquianestesia. É aquela que dá na coluna, atrás, exatamente. Qual é a diferença da raquianestesia da cesariana? É que aqui a paciente não perde o movimento da perna. Então, é uma dose menor, né? Mas ela acaba não perdendo, então ela consegue continuar sendo protagonista do processo, porque ela consegue continuar deambulando, né? Ela vai participar do processo do parto dela. Então é muito legal, é muito interessante. Quando a gente instituiu a analgesia, como a gente sempre encontra, né? A gente vai melhorando o processo dia após dia, mas a gente teve uma aceitação muito grande das pacientes. Essa é mais uma inovação, inclusive, do IFA, né, doutora? Exatamente. E atendendo o desejo das mulheres, que ninguém gosta de sentir dor, né, gente? Exatamente, e assim, a gente consegue empoderar, a gente consegue manter o processo. O parto normal, ele, em muitas situações, é um parto que é a melhor opção, entendeu, para o paciente. Sim. Às vezes eu tenho uma paciente por exemplo, com alguma trombofilia, alguma questão que aumente o risco de sangramento. Pressão, né? Tem problema de pressão. A pressão alta. Tem quem tem problema com pressão Sim, alta. assim, o que acontece? Isso é uma pergunta que a gente recebe constantemente lá dentro. Doutora, mas eu tô com a pressão alta, eu posso ter parto normal, né? Então, isso de fato é uma pergunta que rola muito. Então, o que acontece? Uma pressão, quando ela está elevada, né? E você faz uma cesariana, você aumenta mais o risco de sangramento e, consequentemente, de formação de hematomas, né? O parto normal, quando você tem uma condição como essa, você diminui esse sangramento. A cesárea sangra muito mais que um parto normal, entendeu? E aí, o que acontece? Essa paciente, obviamente, que a gente controla a pressão dela para esse parto normal acontecer. Então, a gente vai fazer medicações e vai controlar. Se em algum determinado momento a gente perceber que a pressão se continua muito elevada, que a gente continuou medicação e não está abaixando, aí a gente muda a via de parto. Mas geralmente não é o que acontece. Geralmente a gente consegue ter um controle, porque a gente tem medicação, faz. E esse parto normal flui muito bem. Agora, esses problemas todos, pré-parto, né, que vocês vão identificando, eles passam muito por um programa que vocês têm lá no IFA, que é o programa de visitas. É para identificar essas coisas, esse programa de visita que prepara as gestantes para o parto, ou é só uma questão psicológica? Como que funciona isso? O que acontece? Está crescendo muito, inclusive, muito. Né? Assim, a gente começou o projetinho de formiga e agora não tá nem cabendo mais a... Tá cabendo. Aí vocês juntam várias gestantes que estão programadas. O que acontece? Ali? A gente faz um convite para gestantes virem conhecer o nosso trabalho antes do parto acontecer. Qual é o nosso intuito? O intuito é começar a criar um vínculo com essa paciente. Para que ela se sinta mais segura quando ela venha até nós para ter o parto de fato, né, em si.
Então, nessa visita, a gente atende essas pacientes, faz uma aula ali, né? Uma preparação ali sobre os principais cuidados que a gente precisa ter. Então, por exemplo, a pediatria atua dando orientações sobre amamentação, sobre cuidados com o bebê. Então, no pós, né? Ao parte da obstetrícia, a gente orienta essa paciente quais os principais sinais que ela precisa procurar maternidade. A gente tira dúvidas em relação a esse processo de indução, cesariana, qual a melhor via. Algumas, né, às vezes tiram dúvidas pessoais sobre o próprio processo do pré-natal que está acontecendo. E a gente reforça muito a importância do pré-natal. Né? Muito porque, importante, sem querer te cortar, ela falou ali, para as mães marinheiras de primeira viagem, né? Porque aquela que já tem uma experiência, já sabe mais, quem vai ter o parto pela primeira vez. Aliás, deixa eu falar com aquela câmera ali, eu vou dedicar esse programa a uma pessoa que trabalha comigo, uma professora Bianca, que vai ter parto daqui a pouquinho. Essa semana vai ter um chá de bebê dela lá, não sei se é chá de bebê, chá de fralda. Então, mandar um abraço para a Bianca, que vai estar nos acompanhando, tá? Sucesso no seu parto e espero que seja lá no IFA, né? Se Deus quiser. A doutora está te esperando lá. Vamos lá, vamos embora. Mas esse programa de visitas, o que a gestante pode esperar disso? Né? Ela vai lá, então, a conscientização, segurança... A gente quer ofertar informação, porque eu acho que uma paciente, uma mulher informada nesse processo, ela é poderosa, entendeu? Eu acho que isso é fundamental, né? Você consegue tomar as escolhas de forma adequada, você consegue ter um desempenho muito bacana quando você porta da informação, né? E, além disso, segurança de vivenciar todo o processo em um ambiente que ela conhece. Entendeu? Porque é muito ruim você às vezes chegar, nossa, eu nunca vim aqui, né? Que lugar é esse? Então não, além dessas aulas ela vai conhecer o espaço, vai conhecer o ambiente, vai saber o que espera ela ali dentro. Então, por exemplo, deixa eu ver como é que é a sala de parto. Quais os materiais que eu tenho aqui para me auxiliar nesse processo? Então eu tenho bola, né? Eu tenho ali a técnica de enfermagem, enfermeira que vai me acompanhar durante o processo todo, eu tenho equipe médica. Então eu acho que isso dá uma segurança legal para o paciente. E para o futuro, né? Para o nenenzinho. Que a gente está falando, tudo que a gente está falando aqui é pensando naquela criancinha, na saúde da mãe, né? Lógico, mas naquela criancinha que vai nascer. Né? Eu ia te perguntar como é que é índice de gêmeos, mas eu estou vendo que a Rayana está me olhando ali, eu preciso falar do programa lá. Isso aí, Rayana. Vamos falar um pouquinho, para fechar que o nosso tempo voa lá. Nosso tempo está voando. O diretor já fez sinal para mim, está terminando e tal. Fala um pouquinho do banco de leite, para a gente encerrar. Não sei se é com você ou com ela que eu falo do banco de leite. Né, que é como que funciona, como que a pessoa faz para doar. O banco de leite é isso aí, ele foi montado, né, para a gente poder ter a captação do leite ali e prestar assistência, principalmente para os nossos bebês prematurinhos que ficam na UTIM, né, que às vezes a mãe não consegue amamentar, às vezes, enfim, vários processos acontecem nesse meio tempo. E aí o banco de leite está à disposição das nossas pacientes, tanto para coleta desse leite, né? Tanto para poder auxiliar nos processos de amamentação, que aí é outro ponto também que a gente entra como um apoio para essa paciente, porque amamentar não é fácil, né? A verdade é que é muito bonito quando a gente vê na literatura, quando a gente vê no filme, quando a gente vê na novela, mas na prática não é fácil e assim, eu diria até que nos primeiros dias a gente bate um desespero. Tá? Assim, eu sei que é de forma pessoal, falando, né? Depois de 2 gestações, 3 horas da manhã. Assim, e quando a mulher dá muito leite, que incha, né? É essa que tem que procurar o banco de leite. Procurar o banco de leite, exatamente. Assim, fissura ou dificuldade na pega do bebê, porque a gente sabe que a pega correta, ela vai prevenir parte dos problemas que essa mãe vai ter na amamentação. Então, a nossa ideia é ofertar isso para que a paciente se sinta acolhida por nós. Aqui em casa a gente comprou até aquela cadeirinha de amamentar, né? Para garantir o conforto da mamãe, para não ter problema. Falou um pouquinho com a Rayana sobre esse evento que vocês estão promovendo aí. Eu vou ver o nome do evento, que é um nome meio compridinho. É Jornada pelo Parto Seguro, o Fórum Regional de Boas Práticas e Desafios na assistência ao parto. É o Prenab 2025. Como que é isso, Rayana? Isso. Quando que é? Vamos dar as informações? Vamos lá. O pessoal que está nos acompanhando aí, eles estão doidos para saber. Aí já deu para perceber, né? A Inara explicitou muito bem que o IFA ele tem investido fortemente. Vamos lá. Mais.
O IFA ele tem investido fortemente na parte de inovação, de tecnologias e de ensino. Dentro do contexto de ensino, foi criado um departamento específico para isso, que é o Núcleo de Ensino e Desenvolvimento. Então, toda a parte que vai, né, desde a organização dos estágios, do internato. Então, a gente recebe alunos de diversas áreas ali, a gente é campo de prática para eles. Então, desde a parte de organização de estágios, internatos, a COREME, que é a coordenação, né, Comissão de Residência Médica, Comissão de Residência Multiprofissional. Tudo isso é com o núcleo de ensino. Além dessa organização, esse departamento também cuida de eventos de cunho científico. Então, a gente promove pesquisas e a gente promove eventos de cunho científico. Então, o Prenab vem aí dentro desse contexto. Vocês têm alguma parceria com a Multivix? Eu digo que é a faculdade de medicina que tem aqui. Nós recebemos, né? os alunos da faculdade Multivix, justamente. Nós recebemos, né, de diversas áreas lá. Nós temos alunos da medicina, nós temos alunos da nutrição, da farmácia, da biomedicina, da fisioterapia e da enfermagem. Então, a gente sempre tem um preceptor acompanhando esse aluno no ambiente hospitalar, porque o objetivo é que é uma via de mão dupla, né? É bom para o aluno, né, em breve ele vai formar ali, a gente quer esse colaborador conosco, a gente quer esse colaborador agregando aí a todo o sul do estado, enquanto mão de obra, e o aluno precisa também do campo de prática, que o IFA, convenhamos, é um excelente campo de prática, né? Quem pode participar desse evento, como que faz para participar? Apesar que já começa amanhã, né? Vamos lá, depois de amanhã, sexta-feira. O Prenab vem nesse contexto, cunho científico associado à informação aí a gestantes, aos profissionais da área. São 2 dias de evento, sim. Nós desenvolvemos da seguinte forma: primeiro dia vai ser voltado, direcionado a gestantes. Nós vamos ter participação de médicos da área, né? Pesquisadores, especialistas da área, políticos, por que não? E profissionais da área também. Eles fazem as leis que justamente, nós vamos discutir aí, né? Tudo isso. Então, nós vamos ter uma palestra no primeiro momento. Nós vamos trazer o Dr. Edson Borges, que é um especialista da área que atua aí e conhecido nacionalmente. E aí, depois, vamos montar uma mesa redonda com políticos, especialistas, os médicos que atuam, para conversar um pouquinho sobre a cesariana, né? O parto. E aí, primeiro dia, aberto ao público, inscrição gratuita. Segundo dia, que é o sábado, durante todo o dia, o IFA vai promover de forma gratuita, dentro desse contexto aí de divulgação e disseminação da educação continuada, que é o objetivo da direção do hospital, vai promover uma capacitação, que é o Prenab, pré-natal baseado em evidência, que vai ser ministrado pelo Dr. Edson Borges durante todo o dia, inscrição gratuita, com emissão de certificado e direcionado a profissionais da área que atuam no pré-natal. Então, se você está na rede básica, se você trabalha no hospital, tiver interesse em aprender um pouquinho mais aí, são vários temas, ele vai falar de sífilis, toxoplasmose, manejo e prevenção de hipertensão, né, gestacional. Então, vários temas bem interessantes vão estar abordados, vão ser abordados no segundo dia. Inscrição pelo site, viu? ifa.org.br. Então vai inscrição estar gratuita aí na tela. Isso aí, ifa.org.br. E vai acontecer no dia 26 e 27 agora, sexta e sábado, no auditório do Polivalente aqui da BAN. Eu ia te perguntar exatamente, a parte começa de manhã, vai estar de tarde, né? De sábado, né? E na sexta-feira será no noturno. O nosso intuito com esse curso, né, principalmente o do sábado, seria a gente melhorar cada vez mais o pré-natal. Porque nós somos a ponta. O hospital é a ponta. Se chega tudo redondinho lá, chega tudo redondinho, exatamente. E mais segurança para a mamãe. Todos esses temas, eles são estudados. O IFA, ele estuda. O que hoje a gente precisa melhorar no hospital? A gente está vendo uma fraqueza aqui em relação ao pré-natal. Como que a gente pode fazer isso? Vamos disseminar, vamos fazer um curso. Então, sempre tem um estudo que o núcleo de ensino faz junto com a equipe. E aí, com esse estudo, a gente promove o evento. A ideia é essa. E sempre, bem bacana, né? Sempre sobra, né, no rescaldo alguma aprendizagem para todos, né? Para quem oferece e para quem recebe o curso, que vai ser aplicado lá na frente. E o que a gente pensa é capacitar as mães com a discussão do primeiro dia, para que ela possa ter a informação adequada, para de fato entender a melhor via de parto para ela no contexto dela, porque isso é uma outra coisa que a gente precisa levar em consideração. Né, o contexto social dessa paciente. Então, é uma paciente que vai ter condição de cuidar da ferida operatória, né? Porque a cesariana, né? Vamos lá. Às vezes é só fazer. Aí, vamos colocar na prática, no dia a dia dessa paciente, na casa dela, onde ela mora. Como que vai ser, né? Como que vai ser? Ela mora longe do hospital? Tem rede de apoio? Se ela tiver uma complicação, como que ela vai vir? Então, tudo isso a gente quer discutir.
Isso aí. Entendeu? Gente, nosso tempo chegou ao fim, o diretor já fez sinal lá. Uma pena porque o papo tá legal, mas nós vamos ter todo mês aqui um papo bacana. Espero que você volte outras vezes, pra gente continuar, que vai dar um gostinho de quero mais aí nesse programa. Então vou me despedindo da nossa audiência. Muito obrigado, Rayana, e muito obrigado, doutora Inara. Foi um prazer. Um nome, né? 2 nomes assim bacana. Eu vou me despedindo de vocês. Vamos ficando por aqui. Até a semana que vem, se Deus quiser.